falando de corpo, a igreja como corpo de Cristo, corpo místico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui disse Paulo que esse corpo, ele tem muitos membros. Daí a importância desta unidade em Cristo, e os membros do corpo estão juntos. É por isso que a gente vem à igreja. Tem gente que diz: olha, mas você não precisa ir na igreja, porque a igreja não salva. Eu concordo com você que a igreja não salva, mas a igreja é o lugar dos salvos, é o lugar que os salvos se ajuntam. Sabe o que eu tenho aprendido? Que os lugares que a gente frequenta revela aquilo que nós estamos buscando. É o lugar que a gente frequenta. Por exemplo, você quer ter um corpo sarado? Para onde você vai? Para a academia. Você quer comprar uma roupa bonita? Para onde você vai? Para o shopping. Você quer comer uma comida diferente, que não seja a sua, que se faça na sua casa? Você vai para um restaurante. Mas quando você quer ouvir os céus falando, você vem para a igreja. Porque você sabe que aqui na igreja é o lugar onde Deus manifesta. Pastor, mas eu não preciso. Está aí os desigrejados agora falando que não precisa mais de igreja, porque eles são igreja. Eles dizem: eu sou igreja. Não, você não é igreja. Que isso, pastor? Você vai me chocar. Não, você não é igreja. Eu também não sou igreja. Pastor, mas o senhor está dizendo que o senhor não é igreja? Categoricamente eu não sou igreja. Pastor, mas não está escrito que nós somos membros do corpo? É diferente. Nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja é a união dos membros de Cristo. Não é só você, uma pessoa. É a união desses membros que compõem a igreja mística de Jesus Cristo. Então você, particularmente falando, você não é igreja. Então eu vou ficar em casa. É os desigrejados, porque estão pregando uma mensagem que não precisa vir à igreja, porque eles são igreja. Não são igreja. Igreja são os membros particulares de Cristo unificados. Até porque você já viu um pé solto por aí, uma mão solta por aí, que compõe um corpo? Não existe. Que valor tem um pé fora do corpo? Tem algum valor, irmão? Se achar um pé solto por aí do corpo de alguém, você andando na calçada aí, dá até medo. Dá até medo. Se achar uma mão ali, vai pensar que é a mão de um bicho. Ou a mão solta. Alguém foi morto aqui e cortaram a mão do cabra. Olha, o pé só tem valor se ele estiver ligado no corpo. Assim é você. Se você não estiver ligado no corpo de Cristo, você não é igreja. Não presta para nada. Assim como um pé que não está ligado no corpo. Interessante que o pé que não está ligado no corpo, ele não faz parte do corpo de Cristo. Mas mesmo o corpo, faltando um pé, ele continua sendo corpo. Sim ou não? Pode estar faltando uma mão, mas continua sendo o corpo. Então você, sem a igreja, você não é nada. Agora, a igreja sem você, ela continua sendo igreja. Então cuidado. Olha o que Paulo fala aqui no verso 4. Porque assim como em um corpo, que corpo é esse? É o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Mas em um corpo nós temos o quê? Muitos membros. E nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós
que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Então nós somos muito, mas formando um só corpo. Então quando alguém diz, eu sou igreja, não, você não é igreja, você é membro do corpo de Cristo. Mas a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito. Templo é uma outra coisa. Templo do Espírito Santo é uma outra coisa. Agora igreja é todos os membros unificados em Cristo. Igreja é a união dos membros do corpo de Cristo. Por isso o verso 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membro um dos outros. Se a gente é membro um dos outros, a gente precisa, eu preciso do pastor Sérgio, ele precisa de mim, uma missionária precisa da outra. Agora vem essa mensagem dos desigrejados por aí, e olha que está crescendo, hein? Está crescendo, está alastrando para todo o Brasil. Os desigrejados, é coisa séria. Só que eles esquecem o que está escrito lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, o verso 24 de Hebreus 10, põe no telão. Considerando-nos uns aos outros, para que estimularmos ao amor e às boas obras. Verso 25, não deixando a nossa congregação. Tem uma tradução clássica que diz assim, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Não deixando de congregar. Na edição Revista Corrigida, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, ou seja, ao invés de deixar a congregação, pelo contrário, antes admoestando-nos uns aos outros. Está vendo? Que membro é assim. Se essa mão está com problema aqui, vem essa aqui, ou passar um remédio nela, está com probleminha. É um membro ajudando o outro, mas você não vê nenhum membro do corpo jogado para os cantos aí. Opa, olha lá o pé, ó. O corpo não tem pé, está lá no cantinho. A mão está lá, um pedaço do dedo está lá. Isso não é corpo. É essa turma que está por aí, dos desigrejados. Eu sou igreja, não é igreja. Eles é membro. Se tiver ligado no corpo, se tiver fora, não é nada.